Vamos abrindo, por gentileza, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. A palavra começa aparentemente uma mensagem que eu já preguei, que eu já ministrei. No começo começa uma pregação aparentemente que eu já fiz, mas daqui a pouco ela vai começando a entornar, ela vai crescendo, fermentando, e ela vai aumentar bastante essa mensagem. Amém? Aqui disse o grande apóstolo Paulo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nos desesperamos. Então quem registrou isso aqui na Bíblia Sagrada foi o apóstolo Paulo. A gente tem que entender que ele não estava em pecado, a gente tem que entender que ele estava pregando na Ásia. Então, vamos assim dizer, ele não era um cara que você pode dizer assim: ah, isso aí aconteceu com ele porque ele fez alguma coisa errada, isso aí aconteceu com ele porque ele é um pecador, ou coisas do gênero. Não, nada disso. O apóstolo Paulo, ele passou uma tribulação severa, uma dificuldade tremenda. Alguns estudiosos falam até que foi malária. Ele foi acometido daquele inseto, do mosquito, e então que picou eles lá, ele, a comitiva dele. E até no versículo 9, no início, só início do versículo 9: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Não sei se tem algum advogado hoje aqui, ou algum juiz aqui na igreja hoje. Tem algum advogado, algum juiz? O que é uma sentença? Sentença é quando o juiz bate o martelo e não tem como revogar. Então, se você olhasse para o apóstolo Paulo, ou se você olhasse para qualquer pessoa da comitiva do apóstolo Paulo, você diria: eles não vão morrer, eles já estão mortos. Então isso é uma sentença. Então, humanamente falando, não tinha. Aí, como eu disse, você pode acabar pensando assim: não, mas ele deve ter feito alguma coisa errada. Nada disso. A Bíblia Sagrada, ela é recheada de pessoas boas que passaram por grandes lutas, pessoas que não tinham pecado, que não tinham nada. Foi apenas um ataque das trevas. E de vez em quando eu vejo isso entre nós mesmos cristãos. A gente chega na igreja dizendo: ah, mas eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. Sou dizimista, sou ofertante, estou em santidade, sou batizado nas águas, eu recebi o Espírito Santo, eu sou uma pessoa que eu venho à igreja frequentemente. Por que está me acontecendo isso? Eu sempre pergunto para a pessoa: aonde que está na Bíblia Sagrada que você não vai sofrer um ataque? Por acaso está escrito na Bíblia Sagrada que o diabo só ataca quem está em pecado? Por acaso está registrado na Bíblia Sagrada que o diabo, ele se levanta somente contra a pessoa que está fazendo coisa errada? Não, nada a ver. Isso você não vai encontrar nunca na Bíblia Sagrada. Pelo contrário, se você for abrir a sua Bíblia Sagrada agora, deixa marcado aqui que eu vou voltar, Salmo 34, versículo 19. Olha só o que está registrado: muitas, não são poucas, muitas são as aflições de quem que está escrito aí? Do justo, não é do pecador, do justo. Agora olha que bonito: mas o Senhor os livra de todas. O que eu aprendo com esse texto? Que crente também passa por luta, pessoa correta também passa por luta. Então nós não temos imunidade aos ataques, nós não somos intocáveis, que nunca vai nos acontecer nada. Depois que eu aceitei Jesus, nunca mais vai aparecer dor, nunca mais vai aparecer enfermidade, nunca mais vai aparecer problema. Não, não, não. O que nós assinamos um contrato com Jesus depois que nós nos convertemos é um contrato de livramento. Ele promete que você vai ser livre de todas. Então permaneça justo, permaneça correto, e Ele vai livrar você de todos. Mas você vai receber ataques. Jesus, ele, como eu disse, né, ele nunca escondeu nada de ninguém. Vamos para o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33, que é um versículo áureo da Bíblia Sagrada. É um versículo chavão, é um versículo que você, com certeza que você já é da igreja há algum tempo, você já conhece esse texto aqui de cor e salteado. É uma parte onde Jesus está dando um sermão, e ele fala o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Aí você já conhece: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que Jesus está dizendo? Tem períodos na tua vida que só o que vai te trazer paz é o que eu digo. Porque vai ter uma luta tão grande, vai ser uma luta tão severa, que em mim, Jesus diz, só em mim vocês vão ter paz. Porque no mundo vai ter aflição, no mundo vai ter dificuldade, você vai passar por lutas. Repito de novo, não quer dizer, e a gente faz bastante isso, a gente começa a cavocar pecado na gente. Onde é que eu falhei? Onde que eu fiz? Será que foi alguma coisa que eu comi? Será que foi alguma coisa que eu fiz? O que aconteceu? Por que está acontecendo isso? Aonde que, sabe, eu deixei de fazer uma coisa? Não, muitas vezes é um ataque. O diabo atacou você, entendeu? E na hora do ataque, você tem que entender, você tem que conseguir compreender, você não pode estranhar. A Bíblia diz, vamos para 1 de Pedro, capítulo 4 agora, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12. Mais um pouquinho sobre isso.
Amados, diz a Bíblia Sagrada, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Então, novamente falando, o apóstolo Pedro falou que eu não posso estranhar a luta, ou ficar pensando, como se uma coisa estranha tivesse me acontecendo, como se aquilo ali, isso aqui não poderia ter acontecido comigo. Não, mas isso aqui não poderia. Mas como é que vai acontecer isso justamente comigo? E aí a gente começa a se enquadrar nisso. A gente começa a achar que a gente não depois da conversão, que nunca mais vai acontecer nada. E aqui no primeiro livro de Pedro mesmo, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Os pastores geralmente pregam bastante o 8, mas o 9 que é bem sugestivo do que eu estou pregando hoje. Então, sede sóbrios, 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, que ele quer nos derrubar, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Quem já conhece esse texto? Agora o próximo versículo é sobre o que eu estou pregando. Ao qual, está falando do diabo, né? Ao qual resistir firmes na fé. Só refresca a minha memória, a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Parabéns. Então você tem que resistir o diabo que te ataca com aquilo que você ouviu na igreja, a pregação da palavra. Ao qual resistir firmes na fé. E agora entra a matéria de hoje. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos aonde? Então não é só você que passa a luta. Não pense que é só você que passa a luta, ou esse negócio só está acontecendo contigo. Mas por que foi me aparecer essa doença? Mas como é que foi me trancar essa porta financeira? Não entendo, eu sou da igreja, mas vem cá, aonde está escrito na Bíblia que a pessoa que está na igreja não vai ser atacada? Então eu e você a gente tem que se preparar. Por isso que o apóstolo Paulo falou, e eu queria que você voltasse novamente lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, que logo no começo do versículo ele fala para todos nós, porque não queremos, irmãos, que ignoreis. O que é ignorar? É você dar as costas, ou você não dá valor, ou até não dá importância. Então hoje estou ensinando você, que se você for perceber na Bíblia Sagrada, grandes homens de Deus em santidade passaram por lutas. Quem já ouviu falar na Bíblia Sagrada sobre Jó? Jó era um pecador desgraçado, não era? Não. Ele era justo, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. E o que aconteceu com ele? Uma coisinha básica, perdeu todos os filhos num vento que deu numa casa, morreu todos os filhos. Segundo, ficou doente com uma chaga terrível, que ele ficava se raspando com um caco de pedra. Ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha, era o homem mais rico do Oriente, o cara tinha não sei quantos mil camelos, não sei quantas mil ovelhas e vaca e tal, cheio de ouro e prata, perdeu tudo. E além disso, a esposa dele, em vez de dar uma ajuda para ele, chegou para ele e disse o quê? Amaldiçoa teu Deus e morre. Olha isso, irmão. O cara perdeu tudo, e o cara era uma bênção. O cara não era pecador, o cara era uma bênção. Quem lembra da Bíblia Sagrada de Lázaro? Quem lembra de Lázaro? O Lázaro era outro. Lázaro, a Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 1, a Bíblia declara que quando a Marta e a Maria vieram fazer um pedido de oração para Jesus, elas falaram assim: Jesus, está doente aquele a quem tu amas. Acho que é o versículo 3, põe João 11, 3. Já que eu vi que tu está mexendo no negócio aí, ó, né? Começou a mexer na televisão, eu disse, vamos lá. E mandaram, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. No mesmo João 14, 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, eu o amarei e me manifestarei. Aí, ou seja, o Lázaro guardava os mandamentos, e nem por isso ele ficou intacto. Ele foi ficando doente, chegou a morrer, mas Jesus se manifestou a ele. O próprio Jó também, no final da vida dele não. Logo depois que ele passou tudo isso, Deus virou o cativeiro dele, deu para ele tudo em dobro. Mas o que eu quero falar para você até agora, que você está entendendo? Todo mundo passa luta, inclusive quem é crente, quem é de Jesus. Aí você começa a se indagar e pensar: pera lá, se o senhor está falando isso, então por que eu tive que parar de beber? Eu parei de beber, parei de fumar, parei de me prostituir, comecei a vir para a igreja, comecei a devolver até grandes dízimos. Se lá fora vai passar a luta sem devolver dízimo, e passar a luta aqui dentro devolvendo dízimo, então se exploda. Pastor, PT, saudações, estou indo para o mundo. Se vai passar a luta lá fora, vai passar a luta aqui dentro, então não tem o porquê. Calma que eu vou te explicar. Porque daqui a pouco você começa a fazer essa lei da compensação na cabeça. 9 vai fora, 3 dentro, mais 4. Então não tem o porquê eu estar aqui dentro. Se eu vou passar a luta aqui dentro e passar a luta lá fora, então que se exploda. Não.
Agora você vai entender onde que você... Agora que vem a matéria nova que Deus me revelou, que você vai ficar assim, ó, aleluia. Aí o apóstolo Paulo então diz: então eu não quero que vocês ignorem a tribulação que eu passei, mesmo sendo pregador. Com certeza ele devia estar pregando a palavra lá na Ásia, ele e a comitiva dele, ele pegou essa malária. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Então você vê que era uma coisa bem difícil, e de tal maneira que até da vida nos desesperamos. Então, humanamente falando, não tinha como eles vencerem aquilo ali. E aí o versículo 9 diz: já nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Como eu disse, eles não iriam morrer, eles já estavam mortos. Era a sentença. Se você olhasse para o Paulo, você dizia assim: esse cara está no bico do corvo. Já era. E agora vem a grande revelação. Sublinha para mim só o para quê. Vamos lá, pessoal? De novo, vamos? Mais uma vez? Agora começa a minha pregação. Para que tudo isso ele passou? Ele conseguiu esse para quê. O que está denotando nessa só essa palavrinha, para quê? Ele está mostrando que ele encontrou um propósito nisso. Ele encontrou, vamos dizer assim, nessa luta gravíssima que ele estava passando, ele encontrou uma finalidade. Ah, pastor, a finalidade já está escrito no versículo ali, ó. Morte, é a morte. Foi para isso que aconteceu. Malária vem para matar. Olha o que diz agora: para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então ele encarou a situação, vamos assim dizer, de uma maneira totalmente diferente. Ele olhou para aquela situação não como uma situação de morte, mas ele conseguiu enxergar como se fosse uma lição para ele aprender a não confiar nos 5 sentidos dele. Ele disse: isso aqui, pessoal, a gente vai morrer. Não, isso aqui não é para morrer não. Isso aqui não é para morrer não. Isso aqui é para a gente tomar uma lição. Isso aqui é para a gente ter um aprendizado. E a gente ainda vai ter experiência com isso aqui. Irmão, não é que é verdade? Mesmo sentenciados à morte com aquela doença, olha o que diz o próximo versículo agora, pessoal, ó. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que nos livrará ainda. Diga glória a Deus. Então Deus livrou ele daquela doença que estava sentenciado à morte, sim ou não? Tá, mas ele livrou, ele foi livre. Glória a Deus que ele foi livre. A pergunta que eu te faço é: e se ele não encontrasse um propósito? E se acontecesse com ele o que acontece com a maioria da gente? O que acontece? Vou morrer, não tenho o que fazer, acabou tudo. E agora? Se ele não encontrasse uma finalidade ou um propósito para glorificar Deus, ele morreria. Então esse é a minha facilidade e a sua facilidade, nós que somos da igreja, nós que somos de Jesus, que quando as enfermidades, os problemas vêm contra a nossa vida, a gente não fica estranhando. E até a gente não pensa, né? Pronto, agora acabou. Não, a gente começa a analisar. Não, para quê? Para que eu estou passando isso? Qual que é a finalidade? Qual que é o propósito? E o propósito vai ser para glorificar Deus, porque eu sou um justo, e muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então isso aqui tem que ter uma finalidade. Você quer ver um exemplo agora clássico e fortíssimo na Bíblia sobre isso? João capítulo 9, matéria nova. João 9, versículo agora o primeiro. João 9, 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Você imagina, é que não tem como a gente imaginar isso. Hoje eu também falei em todos os cultos, mas eu fico pensando, né? Uma pessoa nunca enxergou o azul, nunca enxergou o vermelho, o amarelo, o rosa, o verde, o lilás. Ele só enxerga o escuro. Ele nasceu assim, só vê. Então, ele põe a mão no rosto das pessoas, ele sabe o que é nariz, por quê? Porque ele apalpa e sente. Ele sabe o que é orelha, ele sabe o que é cabelo, mas ele nunca viu o que é cabelo, nem nariz. Ele tem na mente dele uma imaginação do que é um nariz. Água, ele põe a mão na água, mas nunca viu a água. Se falar assim, a água é transparente, ele deve imaginar o que é transparente, porque ele nunca viu. Pensa uma coisa nisso, o cara é cego ele nunca enxergou. Aí Jesus está passando, vê o cidadão lá, nunca tinha enxergado. Aí os discípulos vêm com isso aqui que eu estou pregando para você hoje. Os discípulos vêm com essa enquete. Eles fazem assim. E os seus discípulos perguntaram a ele: Rabi é mestre para os judeus. Rabi, quem pecou, este ou seus pais? Você está entendendo? Quando acontece uma coisa ruim, nós logo pensamos que é o quê? O pecado. Quem que pecou? Esse cara está ou o pai e a mãe dele fez uma coisa errada, ou ele mesmo fez uma coisa errada para ele ficar desse jeito. Então quem pecou? Eles estavam tentando achar uma finalidade para aquele problema. Aí assim, ó, para quê? Está ali o para quê na Bíblia, ó. Você encontrou, viu para quê ou não? Está ali, ó, de novo, ó. E Rabi, quem pecou? Para que nascesse cego? Por que ele nasceu cego? Aí Jesus vai dar uma mancada agora, irmão. Essa aqui para deixar com as costas mais mole que a barriga.
E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Para por aqui. Uma pessoa que vem para a igreja, abandona o pecado, ela se arrepende do pecado, se batiza nas águas, você chama essa pessoa de quê? Uma pessoa que saiu a pessoa não está mais em pecado, é uma pessoa, começa com S, vou te ajudar, santa, ou um santo. O que é um santo? Santo é o separado. Então os pais desse cara eram o quê? O que eles eram, pessoal? Vocês não tinham pecado? Santos. Esse cidadão que estava lá, sentado na beira do caminho, se ele não tinha pecado, ele era o quê também? Mas não enxergava, de nascença. Jesus disse: nem ele pecou e nem os seus pais. Aí os discípulos acho que deu uma balançada no tico e teco na cabeça, sinceramente. Então por que ele continua desse jeito? Aí olha só, mas foi assim. Você tem que entender que tem coisa que foi assim. Há 4 anos e meio atrás, antes de eu continuar aqui falando para você, eu entendo até hoje que houve uma certa injustiça que fizeram comigo numa cidade que eu passei pregando. Eu acabei sendo transferido da igreja que eu estava e eu fui auxiliar em outra. E eu fiquei auxiliar. Então eu dei uma regredida aparente no meu ministério. E tudo indicava que eu ia ser um pastor, que eu ia começar a ficar largado naquele lugar. E acho que era bem isso para acontecer mesmo, humanamente falando. Eu ia ficando largado, deixado de canto, sendo largado até, quem sabe, sair do ministério. E poderia ter acontecido isso. Só que nunca tirei da minha cabeça uma coisa: para que eu estou passando isso? Ou por que eu estou passando isso? Eu sei que eu não sou uma pessoa que eu sou 100%, que eu acerto em tudo, mas Deus, o que está acontecendo? Isso aqui tem que ter uma finalidade, tem que ter um porquê. E eu fui meditar na Bíblia Sagrada, eu fui estudar, e eu fui pedir para Deus: Deus, eu tenho que entender para quê, ou por que eu estou passando por esse processo que eu estou passando. A minha esposa ficou um tempo longe de mim, e eu fiquei em São Paulo, ela ficou, enfim, lá em Porto Alegre, até a gente se adaptar. Ela vinha, no caso, para morar comigo em São Paulo. Aquela luta, quando ela veio morar, era um lugar terrível onde a gente estava morando, e a gente passou uns perrengues, E eu disse: para quê? Aí eu descobri, pessoal, para que eu amadurecesse. E o que acontece? Eu acabei descobrindo que, para que eu viesse a amadurecer, eu precisei passar tudo aquilo que eu passei. E sabe o que aconteceu? Hoje eu sou líder estadual do Mato Grosso do Sul, sou pastor da sede estadual aqui de Campo Grande. E eu queria dizer uma coisa a você: alguém me assistiu hoje ainda no SBT ou na Band? Quem me assistiu hoje ainda? A maioria, no caso agora aqui, mas durante o dia a maioria me assistiu. O pastor assistiu hoje de manhã, assisti não sei o que coisa. Então tudo que está me acontecendo hoje, eu precisei passar por aqui. Então diga assim de novo comigo: foi assim. Porque a Bíblia diz: não foi ninguém que pecou. Muitas vezes não é a falha, não é uma falha, não é um erro, foi assim. Mas foi assim. E olha a palavrinha aí, chave hoje, vamos ler? Para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando Jesus deu um propósito, quando Jesus disse: parem de encontrar o erro, mas agora eu estou dando para vocês uma finalidade. Chega de vocês procurarem o erro, eu estou dando para vocês agora o propósito. Agora eu estou mostrando para que é isso. Olha o que vai acontecer com o cidadão. De repente nem ele na cabeça dele: mas por que eu nasci assim? Mas será que eu errei? Será que eu falhei? Tudo errado. Aí agora quando Jesus chega e dá um propósito, olha o que acontece, versículo 6. Pula para o 6. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo, untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Você imagina o cara, o choque de cor, tudo colorido agora. Ele deve ter se assustado, ele deve ter se apavorado. Mas o cara cego de nascença começou a enxergar. Quando? Quando Jesus deu um propósito. Se Deus não mostrar para você, ou você não entender aquele propósito, você fica cego para sempre. Esse cara iria ficar cego até Jesus dar o propósito. Jesus deu o propósito, ele começou a enxergar. Era para que se manifestasse a obra de Deus na minha vida. Meu irmão, você está passando por essa luta para que se manifeste a obra de Deus na sua vida. Você ainda vai levantar a mão e vai contar testemunha aqui dentro da igreja. Você tem que entender esse negócio. Mas para que o pastor Michael passou tudo que passou? Para crescer, para amadurecer. De vez em quando a gente tem que regredir para saltar mais longe. E a gente não entende essas coisas. Mas o dia que a gente começar a entender o propósito, as coisas começam a funcionar. Olha só uma pessoa que entendeu o que eu estou falando hoje. Salmo 119, versículo 71. Então o apóstolo Paulo disse: para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. E o cego Jesus, para quê? Para que se manifeste nele as obras de Deus. E esse aqui,
Você vai encontrar o para quê já já aí. Foi-me bom ter sido afligido. Quem um dia diria isso? Ai, que benção que foi aquela luta. Você já falou? Já viu alguém falando isso? Mas eu já falei. Já falou? Já. Para mim vir para a igreja e me converter e aceitar Jesus, eu precisei estourar os meus 2 joelhos quando eu jogava futebol. Quando eu digo estourar, é estourar mesmo, tá? Ligamento cruzado, eu tenho o ligamento cruzado feito dos 2 joelhos, menisco feito dos 2 joelhos. E um deles, quase que eu estourei o tendão patelar. E foi nesse período, nessa época difícil, de dor, de dificuldade, que eu me encontrei com Jesus. E hoje eu agradeço a Deus por ter estourado os joelhos. Hoje. Mas é muito difícil você extrair um propósito na dor. É muito difícil você extrair um desígnio, ou extrair, vamos dizer assim, tipo, isso aqui é para que eu cresça. É mais fácil você... Pensa, quem já apanhou muito de pai e mãe, levanta a mão. Quando você está tomando uns tapas, bem tomado, você diz assim, obrigado pai, pelo meu crescimento. Você fala isso ou não? Mas lá na frente você vai dizer o que lá na frente? Foi bom ter tomado uns tapas, hein? Olha quem eu sou hoje. Não é? Porque de vez em quando o que acontece é isso. Tem pessoa que só vai agradecer a dureza de um pai, a dureza de uma mãe lá na frente. Mas na hora dá vontade até de bater no pai. Quem já teve vontade até de sair de casa? Quem já teve? E hoje você abraça o pai e beija e diz assim, obrigado. Não sei se você está acompanhando onde eu estou querendo chegar aqui. Então de vez em quando acontece isso. Foi bom você tomar uma pancada. Foi bom você quebrar a cara. Nem sei se eu posso falar assim. Foi bom você passar por isso. Mas para quê? Para que aprendesse os teus estatutos. Tem gente que não vai aprender os estatutos sem luta. Não vai, irmão, não vai. Já escutou aquela frase que a gente fala? Se não vem pelo amor, como é que é mesmo? Então tem coisas que vai atrair você até Deus com sofrimento, com luta. Então tem coisas que vão acontecer na sua vida para que lá na frente você seja abençoado. Olha só o que diz em Deuteronômio capítulo 8. Pastor, você vai pregar toda a Bíblia hoje, quase. Deuteronômio 8,15. Ou põe o 14 mesmo. Põe o 14. Você vê que Deus, ele trabalha com a gente, né? Fala de novo comigo, para quê? Sabe para quê? Para você ser abençoado, quer ver? Olha só, a gente não entende o meio, mas a gente glorifica no fim, quer ver? Não se eleve o teu coração, se elevar e você achar que você é a última bolacha do pacote. Não se eleve o teu coração e não se esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Só que olha agora, pega essa. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes. Mas para que passar por tudo isso? Vamos lá. Pode, próximo versículo. De escorpiões, de secura, que não havia água, tirou água para ti da rocha do Seixal. Aquela seixo é aquela rocha bem durinha. Quem já pegou pedra de rio? Nota que ela é toda fechadinha. Ela é bem fechada, né? O seixo. Seixo é aquela pedrinha de rio. Deus fez sair água dali. Fechado. Da rocha do Seixal. Próximo versículo. Que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram. Agora essa aqui é boa, hein? Para te humilhar, para te provar. Ai meu Deus do céu, para que tudo isso? E no teu fim, lê para mim. Quê? O final de tudo isso ainda vai fazer bem para você. Tudo que eu passei lá em São Paulo, todas as lutas que eu passei ainda foi bom para mim. Eu não sei se você tem fé para falar o que eu falo de vez em quando, mas eu passaria tudo de novo. Aí pastor, aí é muita fé. O senhor tem que rever o que o senhor está falando. Mas eu não sei, eu acho que eu passaria tudo de novo. Porque no fim aquilo ali te faz bem. Se você consegue encontrar um propósito, se você consegue encontrar um desígnio, se você consegue encontrar um para quê. Quem já ouviu falar do José do Egito? Já ouviu falar? O cara sofreu na vida ou não sofreu? Muito, né? Pensa um pouquinho no José agora, vamos lá. O José foi um cara que os irmãos dele não compreenderam ele porque ele tinha um dom. Ele tinha uma capacidade muito grande que Deus se comunicava com ele através de sonhos. Se manifestava. Você pode parar com esse negócio nos dias de hoje, tá? Ai pastor, eu sou que nem o José. Deus te deu um versículo? Não, só sonho, só sonho. Não, você tem que parar, você tira o cavalinho da chuva com esse negócio. Tem gente com premonição, tem crente hoje com premonição. Ai pastor, eu sinto, eu sou sensitiva. Ixi, cara, eu sou da Bíblia. Eu sou de Bíblia. Você me perdoa, esse negócio de sonho, esse negócio de ver anjo, ver fogo. Uma vez teve um pastor lá em Mauá. Escuta essa, pastor Murilo. Pastor Murilo vai gostar da... Pastor Murilo gosta de vez em quando de umas coisas engraçadas, vai gostar agora.
Diz que tem uma irmã que chegou para um pastor lá, para o pastor Souza, Catiane conhece. Diz que assim, ó, o culto está de fogo, pastor. Eu fui lá na minha igreja hoje, fogo. E subiu o fogo e desceu o anjo e não sei o que e tal e coisa. Aí o pastor pregou, nossa, é violento isso aí. E ele falou assim, o que o pastor pregou? Não sei, mas o fogo estava lá. O que o pastor pregou? Não sei, mas o fogo estava lá. É isso que eu não concordo. Então, mas eu nem sei porque eu falei esse negócio. Mas enfim, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, com esse negócio de misticismo aí. Mas não que Deus não desça o fogo, sobe o fogo, tudo bem, né? Mas, enfim. Mas o que acontece, que eu ia te falar, do José. O José então tinha essa questão do sonho. Aí ele andou contando mais o sonho, ele tinha a língua dele maior que a gravata que eu uso. Falou demais, os irmãos não gostaram, deram uns tapas nele lá, rasgaram a roupa dele, que era colorida, era diferente deles, jogaram ele num buraco. Graças a Deus, aquele poço que ele foi jogado não tinha água, era roto, porque a proposta era matar o José. Aí jogaram no poço, aí daqui a pouco viram que ele não morreu, ele só se feriu, deve ter se machucado tudo. Venderam o José para mercantes midianitas. Voltaram para casa e disseram, pai, um bicho pegou o José e matou ele. Está aqui, ó. Pegaram o sangue de um animal, rasparam na roupa e disseram que para o pai que o José tinha morrido. Olha que desgraça. Aí o José foi, só que o José não morreu. O José lá no Egito, ele foi meio injustiçado também, chegou lá como escravo, deve ter apanhado, irmão, que nem cachorro. Deve ter apanhado, porque escravo naquela época, você imagina como é que era tratado o escravo. Você imagina, apanhou e tal, mas ele foi crescendo lá dentro. Daqui a pouco, como eu disse, foi injustiçado, caiu lá dentro da prisão. Mas essa questão do sonho nunca parava. Era um dom que ele tinha, uma capacidade que ele tinha. E aí Deus revelou uns sonhos, e daqui a pouco ele chegou na presença do faraó e revelou uns sonhos. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. O faraó coloca ele como governador do Egito. Meu irmão, o cara se torna, ele era chamado de Zafenate Paneia. O José andava com aquelas bigas, já ouviu falar de biga? É um cavalo puxando assim, a pessoa parece que ela está num pedestal. Diz que todo mundo se abaixava. O faraó colocou anel de ouro, de autoridade na mão do José. O José era o bambambam, o José era o cara. E aí exatamente o que aconteceu, 7 anos de fartura, daqui a pouco veio 7 anos de escassez. E nesses 7 anos de escassez, no segundo ano que estavam já, sabe, sem comida, quem que aparece lá para pegar comida lá no Egito? Quem? Os irmãos do José. Quando José olha, ele reconhece os irmãos. Daqui a pouco José tira aqueles adereços egípcios, tira aquela coisa na cabeça, ele tira aquela maquiagem que o egípcio usava muita maquiagem. Ele pegou e tirou aquela maquiagem e disse, caramba, é o José. Aí se reconheceram. Aí os irmãos pensaram, vai me matar. Acabou, vai acabar com a gente. Vai passar a espada na nossa cabeça, acabou tudo. Aí olha só o que José fala. E aí entra a mensagem de hoje. Para quê? Fala de novo comigo? Gênesis 45, versículo 5, você vai gostar agora. Esse aqui é top demais. E agora, pois, disse o José para os irmãos, não vos entristeçais, nem vos pese os olhos. Pesar os olhos é quando o olho fica muito pesado, você faz assim, ó. Quem já ficou assim, sem jeito na frente do outro? Teu olho ficou pesado. E ele disse, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Não, porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Pula para o versículo 6, o 7, desculpa, pula para o 7 aí. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Agora eu vou ler como está na minha Bíblia. Para que conservasse a vossa sucessão na terra, e para que guardasse em vida por um grande livramento. Ou seja, José falou, não vou matar ninguém não. Moço, pode chorar, irmãos. Não vou, não, você não vai fazer nada com ele. Que fazer nada? Eu encontrei um propósito no meu sofrimento. Hoje eu entendo que até vocês me jogar no buraco e me vender, até tinha o dedo de Deus. Eu entendi que Deus só tinha um propósito com tudo isso que eu passei. Agora a pergunta que eu te faço é, e se o José não vê assim? E se o José não encontrasse um propósito que ele encontrou? Você nunca ia saber quem é José. Nunca. O José ia ser mais um da Bíblia Sagrada que foi vendido para o Egito e esqueceram lá. Mas o José disse, não, tem que ter um porquê. Tem que ter um para quê. Para que está acontecendo tudo isso? Tem que ter um motivo. Tem que ter alguma coisa. E teve. Ele se tornou governador. Quando você encontra um propósito naquele sofrimento, eu digo para você que você sai dele. Deus livra você. Deus virou o cativeiro de Jó. Porque o Jó ele descobriu, ele disse, Deus, antigamente os meus ouvidos te ouviam, mas agora os meus olhos te veem. Eu estou entendendo tudo.
O Jó chegou a dizer assim: eu falei muita besteira, eu falei coisas que eu não entendia, eu falei coisas que eram muito altas para mim, eu falei um monte de abobrinha, mas agora eu entendo, Deus, existe um propósito com tudo isso. Pois foi na hora que o Jó entendeu que Deus virou o cativeiro dele e deu tudo para ele em dobro. Para quê? Então hoje você tem que sair daqui da igreja pensando: qual que é o propósito? É para mim morrer com essa doença? É para isso, Deus? Eu não acredito nisso. É para que o casamento acabe? É para isso? Tudo que está me acontecendo hoje, qual que é o propósito? O propósito é esse: é para mim ser derrotado, fracassado, envergonhar o teu nome, para que todo mundo saiba que eu sou cristão, todo mundo saiba que eu sou da Bíblia Sagrada, e assim que vai acabar a minha história. É para isso que está me acontecendo? Eu duvido, porque o justo passa por um monte de aflição, mas Deus vai livrar você de todas. Quando você encontra, diga bem alto comigo: para quê? Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Só passa a luta o pecador ou não? Não, quem passa a luta quem é que é? Todo mundo. Só que nós encontramos um propósito. Nós encontramos um desígnio. A gente consegue enxergar uma outra forma de olhar para aquela situação. Pastor, e se por acaso o senhor, que o senhor falou aí, né? Se o senhor não encontrasse um propósito, e se o senhor se sentisse injustiçado, magoadinho, bravo com a liderança, porque, né? Você sabe que, eu nem sei porque eu vou falar isso. O pastor Michael não é um cara magoado, nem ressentido, nem nada. Mas você sabia que o tempo mostra quem está certo? Esse negócio de injustiça, estão fazendo uma maldade para você, por exemplo. O tempo vai mostrar se você estava certo ou se você estava errado. Esse dia minha esposa até comentou um negócio. A gente não está magoado nem nada, mas minha esposa comentou, né? Parece que tudo que foi feito para nós, tudo que foi feito, a forma que trataram com a gente, hoje estão tratando com essas pessoas. Parece que é plantação. Incrível. E a gente não tem nada, pelo contrário, quando as pessoas, né? A gente vê tudo isso acontecendo e minha esposa ora. Esse dia minha esposa, a gente orou por essa situação, tudo. A gente não tem, viu, bem feito, Satanás. Não. A gente amadureceu, a gente cresceu. A gente sabe que existe uma plantação, mas na verdade na época a gente não conseguiu, sabe, a nossa cabeça não entendeu. Mas hoje eu entendo que Deus me preparou e está me preparando para uma coisa muito maior. Você vai ouvir falar muito de mim ainda, muito. Mas vou falar para você, querido, tudo é um processo, e você tem que entender até o processo doloroso. Mas para quê? Para quê? Pensa, Deus tem uma coisa muito grande para fazer na sua vida. De repente, por causa disso aí que você está passando, é para que se manifeste a obra de Deus na sua vida, para todo mundo enxergar que você foi abençoado. Quem gostou dessa palavra, diga amém. Deus tem um propósito lindo na sua vida. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Estamos orando agora, Jesus. Estamos orando nesse exato instante, nesse exato momento. Estamos agora, Jesus, levantando a nossa voz e crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor é magnífico, que o Senhor é tremendo. Vai ajudando, Jesus, essa pessoa a entender melhor o que o Senhor tem para ele, o que o Senhor tem para ela. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos crescer. Quem sabe hoje você não entende, mas de vez em quando há quem diga: lá se vão os dedos, mas não se vai a mão, né? E muitas vezes a gente perde algumas coisas para conseguir outras maiores lá na frente. A gente regressa de vez em quando, de alguma maneira. A gente regressa na nossa vida, há um regresso para depois nós saltarmos e recebermos coisas maiores. Na hora a gente não entende. O momento do sofrimento é terrível. O momento do sofrimento você só pensa em acabar. Você quer que ele acabe. Mas depois do sofrimento, quando você passa com maturidade, quando você passa de cabeça erguida, quando você passa e você entende, você sabe que tem alguma coisa depois disso. Existe alguma coisa na sua vida depois dessa situação, irmão. Não enxergue essa doença como o final do túnel. Não enxergue esse problema familiar ou esse problema sentimental que você está passando como o fim de tudo, não. Deus ainda tem uma lição, Deus ainda tem um propósito. Você vai ser doutor ainda você vai ser doutor desse teu sofrimento. Você um dia ainda vai trazer um testemunho muito grande para essa igreja. Você vai levantar a mão, você vai glorificar Deus, e você vai dizer: hoje, Deus, eu consigo entender.
Hoje eu consigo entender como Lázaro, que a enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome de Jesus fosse glorificado. Quem sabe você não entende essa luta financeira, mas é Deus preparando você para uma grande bênção financeira que vai vir. E muitas vezes antes de Canaã é necessário passar pelo deserto. A gente não entende isso. Por que que o deserto estava antes de Canaã? É para que esse povo jamais esquecesse de Deus. Porque vai chegar a época da abundância, vai chegar a época da prosperidade. José, está chegando a hora que você vai governar, está chegando a hora que você vai administrar, e Deus está preparando você. Deus está preparando, e a forma de Deus preparar muitas vezes é a aflição. No mundo tereis aflições. Eu sempre costumo dizer, para quê que Jesus passou aquele deserto 40 dias e 40 noites? Para que ele nunca perdesse para o diabo depois. Jesus foi preparado 40 dias e 40 noites, para que depois ele nunca mais caísse diante de Satanás. E Jesus foi até a cruz. Ele foi até a cruz e venceu. Eu sei que a fase de preparação é difícil. Nós estamos no mês de janeiro. E se você não sabe, nesses clubes de futebol profissional, nessa época é uma época chamada de pré-temporada. Eu passei isso durante vários anos e eu sei como é que funciona. A pré-temporada você quer que acabe. São 15 a 20 dias, mas parece que é 2 anos. Você entra em caixa de areia, eles colocam um paraquedas nas suas costas para você correr contra o vento. Você faz maratona, que atleta de futebol não é maratonista, mas faz maratona contigo. Você dá pique, você pula, vai para academia. Você chega muitas vezes, me perdoe a palavra que eu vou falar, mas você chega em casa até vomitar, você vomita de tanto sofrimento. Mas é para vencer todo o campeonato depois. Depois não tem mais nenhuma fase de pré-temporada. É só aquela pré-temporada. Se você vencer a pré-temporada, você é campeão depois. Há quem diga que o clube que consegue fazer a melhor pré-temporada é o melhor clube que vai jogar durante o campeonato. Então de vez em quando as nossas lutas são assim. São preparações para coisas maiores. Deus quer que você seja um campeão. Deus quer que você não venha sucumbir, que você não venha esmurecer diante de uma batalha. Então levante as mãos aos céus e agora diga: Deus, me explica qual que é o propósito, para quê, por quê de tudo que eu estou passando. Se prepare, irmão, Deus vai inspirar você. Você vai contar muito testemunho aqui nessa igreja. Você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito abençoada. Isso, você vai louvar a Deus agora. No refrão dessa canção, vai levantando as tuas mãos, vai levantando a sua voz e declare ao Senhor Jesus, aleluia. O que me faz vencer é saber que os teus planos, eu posso viver. O que me faz é saber, aleluia, que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso